mostrando aqui logo no início, não foi a anjos que todas as coisas foram sujeitas. E ele começa dizendo, e essa é a parte interessante, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Então, o autor está falando agora sobre uma perspectiva de um mundo que há de vir, que está sujeito aos homens. Nesse caso aqui, homens representa toda a humanidade, né? E não está sujeito aos anjos, mas está sujeito aos homens. Esse texto aqui é uma referência ao Salmos 8, onde o salmista contempla toda a criação de Deus, e num dado momento ele também faz essa pergunta para si, né? Quem é o homem que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? E o autor aqui ele oferece para esses irmãos um caminho de solução no problema que estão passando, para eles entenderem qual é o seu papel na criação, para que o homem foi criado. Qual é a importância, ou como é que Deus vê o homem na sua criação? Vou abrir um parênteses aqui. Eu assisti recentemente, graças ao Pedro que compartilhou com a gente, o vídeo lá, Indescribable. Eu não sei se a gente tem esse vídeo em português, se algum irmão achar em português, por favor, compartilha no grupo. Tem. Esse vídeo ele é interessante porque ele mostra exatamente o que a gente vai falar agora, que é em toda a grandeza de Deus, em tudo que foi criado, qual a importância do homem, sendo o homem um ser tão insignificante, principalmente quando você compara, e aí o Indescribable vai mostrar isso muito bem, compara o homem na grandeza do que é o universo, né? Então, compara a criação das estrelas, as galáxias, né? E aí você pega lá o salmista, quando ele olha para o céu e contempla, e ele diz que o céu e todas as estrelas são o trabalho dos dedos de Deus, ou seja, Deus trabalhou tudo aquilo. E ele olha para o homem e para a vida, algo tão pequeno, e ele fala, por que nós fomos colocados, como o texto diz aqui, coroados de glória e de honra, e tudo nos foi sujeitado? E essa esperança, agora entrando um pouco em Gênesis, ela não é uma esperança que é desconhecida desse povo. Na verdade, desde Gênesis e ao longo da história, e perdão, sumiu aí para vocês? Não. Para mim apagou aqui. Ao longo da história, Deus tem contado para os homens o porquê do seu propósito. Eu vou pedir que abram lá, Isaac, se você puder abrir para a gente lá em Gênesis 1, 27, 28. O próximo, abrir lá em Gênesis 2, 15, 18. O próximo também em Gênesis 2, 25. E os demais aí, quem puder abrir, depois já vai citando para a gente ganhar tempo aqui. Enquanto os irmãos vão abrindo, esses textos aqui, o que eu quero mostrar é o homem no seu propósito original, criado por Deus. Como o homem deveria se enxergar na criação. Isso definido e desenhado por Deus. Tá? Isaac, tá na veia o primeiro texto? Sim. Então, manda ver. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nesse primeiro texto que o Isaac leu, a gente vê que o homem é criado à imagem e semelhança do Criador, o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que nós vemos é que desde a criação, todas as coisas foram sujeitadas ao homem. Aqui eu vou fazer um outro parênteses, conversando com o irmão Regis. Quando a gente fala de sujeitado aos homens, a gente pode entender em algumas traduções também, o homem tem um domínio sobre todas essas coisas. Esse domínio não é o domínio como o mundo conhece, um domínio onde o homem domina pela força e o seu objetivo é a destruição. Aqui é uma cooperação com Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Deus coloca o homem como seu cooperador
para que todas as coisas sejam controladas ou conduzidas ou geridas pelo homem, como um cooperador. O homem não é um conquistador, mas ele é um cooperador de Deus em toda a criação. E com isso ele ganha, de fato, essa posição de honra, porque ele trabalha a serviço do rei. Então ele tem no seu trabalho honra e glória. Quem tem o próximo texto? Quem tiver aí Gênesis 2, 15, 18, pode ler para a gente. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o lavrasse, o guardasse, até o 18, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora idônea para estar com ele. Outra perspectiva que eu quero mostrar aqui é que Deus, quando cria o homem e o coloca no Éden, Deus é quem o coloca e Deus cuida do homem no que diz respeito à sua alimentação, cuida do homem no que diz respeito ao seu relacionamento, né? Então, repara que ali há uma relação de Deus com os homens. Deus o cria e mantém essa relação. Deus não apenas coloca o homem ali e deixa o homem distante. Não, Deus está presente nessa comunhão constante com o homem. Quem tem o próximo texto? 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Outra característica importante, não existia o conceito do mal, do pecado, do que desagrada a Deus. Eles viviam nus. Tá? Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, 11, 12. Esse texto também é importante. Quem tem? Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Esse é um texto onde Paulo está falando a Timóteo a respeito da vida com Cristo. E eu queria ressaltar aqui, né, que se vivemos com ele, se morreremos com ele, também viveremos com ele e também reinaremos com ele quando ele estiver reinando. Então, repara, os homens reinarão com Cristo em seu reino, mas aqueles que o negarem também serão negados por ele. E para fechar o texto que está em Coríntios 6, 2 a 22 e 3, Gabi vai ler. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Aqui é uma situação ali onde os irmãos estavam passando as suas causas, né, para homens infiéis do mundo, e o apóstolo os instrui dizendo, vocês vão julgar o mundo e estão com dificuldade para julgar coisas menores. Então, repara, Paulo está fazendo referência a esse homem que vive em glória e honra, que julgará até os anjos. Então, por que eu estou pontuando todas essas coisas? Porque isso está de acordo com o que o autor está tentando mostrar para esses irmãos ali. Olha, vocês deveriam se ver em glória. Vocês deveriam ver o propósito para o qual vocês foram criados. Vocês não foram criados para viver sob o que a gente vai falar mais à frente, o domínio do medo da morte. Nós vamos falar desse tema muito. Mas vocês deveriam estar com a visão de vocês não presas a esse mundo e nas coisas que vocês aqui estão passando, mas sim ao propósito da criação de vocês. Então, o autor tenta dar ali um estímulo para que esses irmãos vejam o real propósito da criação do homem. E aí, no verso 8, ele vai fazer um ponto, se colocando dentro dessa exortação, um ponto reflexivo. Ele fala, pois bem, mas é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à autoridade, né? À nossa autoridade. Então, ele reflete junto dos irmãos e vendo, olha, eu digo para os irmãos que é dessa forma que os irmãos deveriam ver o homem na criação, porém, nós ainda não vemos isso acontecer. O autor aqui, ele não vai entrar no porquê nós não vemos, mas eu quero entrar um pouquinho. Por que nós ainda não vemos o homem
coroado de honra e glória? Por que nós não vemos? E a gente vai voltar lá em Gênesis 3, 16, 19. Eu vou pedir de novo que alguns irmãos aleatórios abram os textos e a gente vai lendo junto, enquanto eu vou dar uma resumida. Mas o motivo pelo qual nós não vemos ainda o homem ser coroado de honra e glória é porque o homem hoje vive afastado de Deus, né? E a glória que nós temos, como a gente viu nos textos anteriores, ela é uma glória em Deus. Essa glória e essa honra, ela só é possível em Deus, porque nós não somos sozinhos responsáveis por essa glória e honra. Nós recebemos essa glória e honra do nosso Criador, o nosso Deus. Então, em Deus nós temos essa glória. Mas quando estamos sem Deus, é óbvio que não vemos essa glória. E o autor vai mostrar que nós temos a condição de ver essa glória de novo, estando em Deus. Mas antes que a gente chegue lá, quem tem o primeiro texto na mão, lê para a gente. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós vemos, por exemplo, que aquela submissão que nos foi concedida, ela já deixa de existir, né? Então, a terra já não está mais submissa e já não nos oferece gratuitamente os insumos que precisamos. A gente vê aqui, por exemplo, que a mulher passa a ter a questão da autoridade como um problema na sua vida, enquanto que no propósito original isso não era uma questão. A gente vê aqui que o homem passa também a ter que trabalhar a terra com suor, né? Ali a expressão de um trabalho que é duro, não é algo que, quando a gente vê lá na criação, Deus coloca todas as árvores que dão fruto e todas as coisas, a submissão dos homens. E a coisa mais, talvez, difícil aqui nesse momento é que a gente vê a primeira referência à morte, né? Onde Deus fala: do pó viestes, ao pó retornará. Mas continuando aí o verso 10, quem lê para a gente aí 3:10? Hoje é dinâmico, hoje tem que abrir Bíblia e ler, hein, galera? O próximo já pega aí o 3, 23 e 24. Dando oportunidade aí para os irmãos, então eu vou ler. Leia. E Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Outra consequência aqui, ó, a percepção da impureza, né? Enquanto antes em glória o pecado não fazia parte da história do homem, agora a primeira coisa que o homem percebe num estado sem glória é a impureza. Então ele já percebe que está nu. E várias outras coisas nós hoje sabemos que somos capazes de perceber, coisas que quando a gente pega, por exemplo, uma criança que ainda está num período da ingenuidade, ela percebe muito pouco da impureza, né? A gente passa a perceber a impureza exatamente quando ganha essa capacidade de entendimento. Vamos lá para o próximo, 23, 24, no capítulo 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E aqui reforça a tese de que nós estamos, de fato, distantes agora daquele que é o nosso, daquele que nos provê glória e honra, de Deus. Deus coloca o homem fora da sua presença. Então, aquele homem que, num dado momento, estava se relacionando com Deus constantemente, agora esse homem está fora da presença de Deus.
E é óbvio que esse homem agora não vai mais perceber essa glória e essa honra. Quando a gente chega lá no capítulo 1 de Romanos, esses versos são muito conhecidos pelos irmãos, aqui vai falar sobre o homem conhecendo Deus, escolhendo não servi-lo, escolhendo ignorá-lo e buscando em si próprio o conhecimento de todas as coisas. E em fazendo isso, esse homem é encontrado num estado de loucura. Esse homem está completamente alienado de Deus. Então, essa é a explicação porque nós, muitas vezes, não vemos a honra e a glória para a qual fomos criados. Porque nós vivemos uma condição que é caída. Nós vivemos uma condição onde nós não conseguimos perceber a glória e a honra de todas as coisas. Por quê? Porque essa glória e a honra, ela está em Deus. E para que nós percebamos elas, nós temos que estar em Deus. Mas, só fazendo um parênteses aqui, existem 3 alienações que mostram muito como nós somos. Agora falando um pouco da humanidade, e quando eu estou falando nós aqui, entendam a humanidade, ainda não estou falando daquele que conhece a Cristo, os cristãos têm uma visão diferente. Mas a humanidade, ela vive uma alienação de Deus. A gente viu ali, é como se Deus estivesse distante do homem, é como se o homem estivesse perdido, vagando nesse mundo, e muitas vezes nós vemos homens que vivem, né, como se fossem deuses, mas na verdade eles estão alienados dessa relação com Deus. Existe também uma alienação do próprio ser, então você encontra muitas vezes pessoas que têm dificuldade de encontrar um propósito na vida. O medo da morte, por exemplo, é uma alienação do seu próprio ser, do conhecimento para o qual você foi criado. Você vive angústias e aflições. E existe uma alienação do outro, né, do nosso semelhante. É por isso que nós vemos o mal sendo expressado, é por isso que nós experimentamos tristeza, nós não vemos a beleza na criação da humanidade. Nós vemos, se a gente olha para a humanidade hoje, a gente não tem expectativa na humanidade. Ninguém aqui, eu diria, tem a expectativa de que a humanidade em si só vai caminhar para um estado de glória e honra, né? Acho que é unânime, até dentro do próprio mundo, quando você conversa com pessoas que não conhecem a Deus, elas não percebem que o mundo caminha para um estado onde o homem se verá em glória e honra. Muito pelo contrário, a gente vê uma destruição a cada dia que passa, né? A vida cada vez mais perdendo valor, as pessoas cada vez mais se diminuindo, né? Mas se de um lado nós não vemos ainda o homem nesse estado de glória, o autor vai fazer, para mim, uma das mais belas chamadas em toda a palavra. Nós não vemos ainda a humanidade nesse estado, mas nós vemos nós vemos Jesus. Nós vemos Jesus que também por um pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte agora está coroado de honra e glória. Então, o autor está fazendo agora uma mudança no discurso, dizendo: vocês deveriam se ver em glória, porém, por conta do pecado, nós não nos vemos em glória. Mas nós vemos aquele que hoje é revestido de honra e glória. E é nesse que nós temos que mirar a nossa vida. Esse vai ser o chamado desse autor para esses irmãos. Aqui é importante a gente ressaltar que ele também fala Jesus como sendo menor que os anjos, né? Exatamente para pontuar aqui, não a diferença dos anjos, mas sim Jesus como um de nós. Porque o texto anterior que falava dos homens dizia o quê? Que os homens também foram feitos menores que os anjos. E aqui o autor já começa a dar uma dica dizendo: olha, nós vemos Jesus. Jesus é um de nós. Jesus também é homem, foi feito menor que os anjos, ou seja, Jesus foi feito homem. Mas esse mesmo Jesus que foi feito homem, ele hoje está coroado de honra e glória. E aí o autor vai continuar. E não só isso, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim,
tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, olha a progressão positiva do autor para esse irmão que está nessa igreja tentado abandonar Jesus. Ele está dizendo, olha, meu irmão, você foi criado por Deus para ser, para reinar, para viver em glória e em honra. E Jesus, que é o seu Deus, e aqui eu quero fazer um parênteses, olha o texto aqui quando diz, para quem, Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Essa expressão, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, se a gente ler lá o verso, no capítulo 1 de Hebreus, lá no verso 1 e 2, essa expressão vai ser dita para quem? Jesus. Jesus é aquele que, por quem todas as coisas foram criadas, ele é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, aqui também é Jesus. Então, Jesus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Então, ó, vocês que estão aí, que deveriam viver em glórias, estão caídos, Jesus quer levar vocês em glória, quer trazer vocês para a glória. E era apropriado que, por meio do seu sofrimento, ele se tornasse o líder perfeito. O líder perfeito, o exemplo perfeito, o homem perfeito, para conduzir a humanidade à salvação. E aí o autor chega numa progressão que para mim é mágica, onde ele fala, e esse Jesus, ele não é só o líder perfeito. Esse Jesus, tanto o Jesus que santifica, quanto todos aqueles que são santificados, ou seja, todos os seguidores de Jesus, procedem de um só, ou seja, fazem parte de uma mesma família. São todos filhos de Deus, de modo que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então agora nós temos não só um exemplo, não é um exemplo distante, não é um exemplo que é Deus, é um exemplo que é homem, é um exemplo que está próximo e é um exemplo que se vê como meu irmão. Então o autor está dizendo, olha, vocês têm um irmão, vocês têm um exemplo e quer trazer vocês à glória. Então, essa é a mensagem do autor. E aí eu quero ressaltar, dando um pulinho lá para os versos 16 e 18, que Jesus não é só o líder perfeito. Jesus também é um líder que nos relaciona, que se relaciona, que é empático, que nos conhece de todas as maneiras possíveis. Então, Jesus nos conhece porque ele é o nosso Deus. Então, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, ele nos conhece por completo como Criador. Mas ele também nos conhece como homens, porque ele se fez homem. E, além disso, ele nos conhece como seus irmãos e irmãs, porque ele se colocou na posição de nossos irmãos, nosso irmão e nossas irmãs. O texto diz assim, também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, de novo a referência aos anjos, mostrando a importância do homem na criação. O Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, ou seja, toda a humanidade. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, olha, a mensagem do autor aqui, ela chega no clímax da mensagem porque ela diz, olha, vocês estão sendo tentados, vocês estão passando por dificuldades. Jesus foi tentado, ele passou por dificuldades. Vocês deveriam estar na glória e não veem a glória, mas Jesus vê a glória. Logo, olhem para Jesus. Olhem para Jesus, sigam o exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele não só está na glória, como ele veio para trazer vocês à glória. E ele conhece vocês. Pode falar, Isaac, pode falar, Lohane. Demetrios, é interessante isso aí que você falou, porque é aquele paralelo com, não sei se você vai falar, desculpa se eu estou dando spoiler, mas com o primeiro Adão e o segundo Adão, né? O primeiro Adão, ele também era como nós, mas ele falhou, ele passou por provações, por tentações e falhou, mas Cristo veio como segundo cabeça de raça, né? E por isso nós somos seus irmãos, ele é o primeiro de muitos.
Então, ele veio, sofreu as mesmas dificuldades que nós sofremos, mas ele venceu. E ele mesmo vai nos encorajar, né? Falar, no mundo vocês vão ter aflição, né? Aflições, no caso, no plural. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Mesmo sendo homem. Bem lembrado, Isaac. Eu não ia entrar entrar muito dentro nessa comparação. A gente pode, para aqueles que quiserem, lá em Romanos capítulo 5, vai falar bastante dessa questão de Adão e Jesus, né? Essa tipologia de Jesus como um de nós. Aqui, eu quero só ficar, de fato, essa parte mais superficial, eu diria, do apelo que o autor de Hebreus está fazendo, porque esses irmãos aqui, se a gente voltar lá no background, na história que eles estão passando, eles estão querendo, por exemplo, voltar para o judaísmo, né? Então, eles estão no judaísmo, qual é o referencial para eles, né? Aquilo que relaciona com o homem, com o judeu, é a lei. A lei através de seus profetas, né? Então, eles têm Moisés como grande profeta da lei, eles têm os pais, Abraão, Isaac, Jacó, e eles têm a lei como referencial. O que o autor está colocando aqui para eles é, olha, vocês voltando para o judaísmo, vocês voltando para a sinagoga, vocês estão vendo uma sombra do que é a glória e a honra. Jesus, ele é muito mais que isso. Jesus é muito mais, Jesus é como um de vocês, Jesus não é uma lei, Jesus não é um profeta falho, ou um dos seus pais que foram falhos, foram homens como você, aí dá o seu exemplo, né, Isaac? Jesus um homem falho, não. Jesus é muito maior. Jesus é o próprio Deus que veio e se fez semelhante ao homem. Para quê? Para poder nos mostrar que há, sim, um caminho nele, né? Então, a pegada do autor aqui em Hebreus é mostrar que Jesus é um caminho melhor e é o único caminho. E aí o texto vai continuar... Demetrios, rapidinho, você pode voltar lá? E eu também vejo, eu não sei se você vê assim, a relação disso com os descendentes de Abraão, mas aí falando do primeiro Abraão mesmo, né? Da forma, tanto é que ele fala, né, de como, da importância que Deus dá, né? Porque Deus se preocupa tanto com o homem. Então, ao mesmo tempo que ele está ali exaltando Jesus, ele está exaltando que ele veio para esses descendentes de Abraão, né? Ele veio para a criação dele, para o homem, né? Para aquilo que é a coroa da criação. Eu ia mostrar isso, você acabei pulando no texto anterior, né, Gabi? Mas tá aqui nessa frase que para mim diz muita coisa. Ele fala aqui assim: pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, repara, aqui é uma referência a Jesus, a gente falou. Ou seja, Jesus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Deus de todas as coisas, ele veio sofrer, né, para se tornar o nosso condutor para a salvação, que é nele próprio. Então, aqui é um ato de humildade e amor em relação ao homem. Humildade porque Jesus deixa aqui a sua glória, a gente pode ir lá em Filipenses capítulo 2, né, que tem aquela poesia que é linda, né, onde Jesus deixa toda a sua glória e se faz homem, e aqui ele se faz o menor como escravo e morre morte de cruz. Então, aqui nós vemos Jesus, que é Deus, Criador de todas as coisas, e por quem todas as coisas foram criadas, deixando a sua glória para levar os homens à glória, né? E nesse processo, ele passa pelo sofrimento que o leva à morte para se tornar o líder perfeito. E aí a gente tem um capítulo, ou 2 versos que são importantes para a gente, que explicam todo esse processo de Jesus na cruz, que são os versos 14 e 15 do capítulo 2. Onde diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer.
e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui nesse texto, a gente pode falar muito, e eu vou abrir aqui para a gente ter um outro estudo específico para falar sobre todo o sistema sacrificial que é um padrão em toda a palavra de Deus, desde lá no Gênesis, né, quando o homem comete o primeiro pecado do homem, ele precisa ser escondido, né, coberto pelo sangue de um inocente. Então, repara, o homem, quando se descobre nu, é necessário que um animal morra para que a sua pele sirva de veste. E aí, se a gente vai ler o livro de Levíticos, principalmente os capítulos de 1 a 7, vocês vão ver todo o sistema sacrificial, onde um animal puro, sem defeitos, deveria ser sacrificado para os pecados, pelos pecados de alguém, de um pecador, né? E aqui a gente vê um pouco Jesus como sendo o sacrifício aqui eterno que destrói o diabo. Mas deixa eu traduzir isso aqui numa leitura que eu entendo que diz respeito mais a esse texto agora, na mensagem que esse autor quer trazer. Esses irmãos que estão tentados a voltar para trás, estão tentados a desistir de Jesus que é maior, que tem uma mensagem maior, que é o único caminho, porque não há outro caminho sem Jesus. O que tem levado esses irmãos a refletirem nessa possibilidade? É exatamente essa questão aqui, ó, o medo da morte. Esses irmãos estão sendo escravos ainda do medo da morte. Ou seja, eles estão se apegando ao seu mundo, às situações que acontecem no seu mundo, porque eles estão com medo de perder suas vidas, com medo de que, olha, eu não entendi muito bem a glória, a eternidade, eu estou com medo. E essa passagem ela é muito importante, porque aqui o texto diz que Jesus, ele destrói aquele que tinha o poder da morte. E a gente sabe que nesse ponto aqui, e na cruz do Calvário, Satanás ainda não foi destruído. A gente sabe que em Apocalipse, quando Jesus volta, aí sim ele é jogado no lago de fogo e enxofre que queima para sempre e ali ele é destruído completamente. Mas nesse momento aqui, o poder de escravizar os homens em relação à morte ainda estava nas mãos de Satanás. Porque até esse momento aqui, todo homem que pecava, e todos eram pecadores, acontecia o que com eles? Morriam. E quando morriam, acabou. Mas o que vai acontecer com Jesus? Jesus está vivo. Jesus vive. E no momento em que Jesus vive, agora a morte não tem mais domínio sobre aquele que crê em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles agora que creem em Cristo Jesus têm vida eterna. Então, o medo da morte, ou seja, o receio, toda a artimanha do inimigo em relação à morte, a opressão, as perseguições que levavam os homens à morte, aqueles que creem em Jesus, como é que eles veem isso agora? Eles não estão mais debaixo desse medo. É por isso que você vai ver muitos dos mártires da igreja, até mesmo os apóstolos, como é que eles encaravam a morte? Algum comentário? Paulo vai falar que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, né? É lucro, né? Eles encaravam com alegria a morte. Com alegria. Não que eles desejassem a morte ali, mas para eles a morte não representava nada além de um processo pelo qual todos os homens vão passar por conta do seu pecado, mas eles teriam vida eterna. Por que eles sabiam disso? Olha o que o próprio texto de Hebreus nos diz, lá no capítulo 9, verso 27 e 28. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará
não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Então, todos aqueles que enxergaram a verdade em Cristo perceberam o quê? Nós não morremos na eternidade mais. Nós aguardamos aquele que hoje vive em glória. A nossa vida é eterna. Então, a esperança que o autor está passando para esses irmãos é: vocês estão vivendo um temor que não existe mais em Cristo. E se vocês mirarem o olhar de vocês a Cristo, esse temor vai embora. E aí vocês vão conseguir se apegar a Cristo de novo. Vocês não vão mais rejeitá-lo. Muito pelo contrário, vocês vão buscá-lo. Então, é esse temor da morte que Jesus, com a sua cruz, destrói, acaba, não existe. Então, o crente, aquele que crê em Cristo Jesus, não vive o temor da morte, que é o temor da separação eterna de Deus. Muito pelo contrário. Né? Ele vê como Paulo vê, a morte é lucro, ou seja, ele foi resgatado para o seio do Senhor e aguarda até que o Senhor volte. Então, o autor vai chegar nesse ponto para explicar: olha, a situação que vocês estão passando é porque vocês estão presos a uma realidade que não existe mais. Cristo, em sua cruz, destruiu essa prisão que cerca vocês. Logo, não tem por que mais temer. E se não tem por que mais temer, o que o autor vai fazer? Vai fazer um apelo. No capítulo 1 do verso de Hebreus, verso 1 do capítulo 3, o autor começa fazendo um apelo. Portanto, e olha para quem ele faz esse apelo: santos irmãos participantes do chamado celestial. Quem são esses? Somos nós, né? Os cristãos. Portanto, cristãos, quem crê em Cristo, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, esqueçam todas as outras coisas e olhem para Cristo, olhem para aquilo que Cristo chama vocês para fazerem. Olhem para o ministério de Cristo, olhem para a vida de Cristo, caminhem com Cristo. Esqueçam todo o resto não presta, não interessa para vocês que são participantes de Cristo. Então ele está chamando esses irmãos, e a gente conhece o contexto desses irmãos em Hebreus. Eles conheciam a Cristo, eles conheciam a caminhada com Cristo, mas estavam cogitando dar um passo atrás. E o autor está dizendo: olha, vocês estão cogitando dar um passo atrás porque vocês estão com medo de algo que a cruz de Cristo removeu da vida de vocês. Vocês são participantes de Cristo, participantes da sua cruz. Logo, não há esse medo da morte. Não se apeguem a esse mundo como se esse mundo fosse a única coisa. Se apeguem à glória e à honra que é destinada aos homens que estão em Jesus. Se apeguem em Jesus. Né? E aí, como consequência, ao longo do livro, vocês vão ver que o autor vai mostrar todas as consequências da vida em Jesus e qual é a consequência da vida daqueles que não enxergam a Jesus. Como eles veem uma vida muito limitada, muito presa ao medo ainda da morte. A gente vai nesse ponto aqui, porque eu acho que é importante no capítulo, nesse verso 14 e 15, é importante a gente fazer um parênteses para efeitos de estudo mais à frente e a gente estudar todo o sistema sacrificial, porque aqui é uma das primeiras coisas que no livro de Hebreus, o livro de Hebreus ele vai... Lembra que eu falei para vocês que o autor ele vai comparar aqui e vai desmistificar muitos falsos ensinos, né? E aqui, por exemplo, é o primeiro momento onde o autor vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Aqui a gente vê Jesus sendo filho, como sendo homem como nós, feito de carne e sangue, e falando da morte da carne e do sangue para efeito de libertação, ou seja, um sacrifício humano para efeito de libertação. Isso aqui está muito relacionado com todo o sistema sacrificial que a gente vê ao longo de toda a história. E aqui o autor já vai começar a rebater um falso ensino que esses irmãos estavam recebendo, que eles deveriam voltar para o sacrifício de Levítico, né? Levando, faz aqui uma oferta e os seus pecados são perdoados.
E o autor vai começar a desempacotar essa ideia aqui, mostrando que, olha, não tem mais isso. Esse medo da morte acabou definitivamente com a cruz de Cristo. Não há necessidade mais de sacrifícios. Não há necessidade mais de sumo sacerdote. Pois Jesus é esse sumo sacerdote, né? Então, Jesus agora senta à direita de Deus, intercedendo por nós dentro do Santo dos Santos. Não há mais necessidade de adentrar os Santos dos Santos através de um sacerdote humano. Então, aqui o autor começa a desempacotar essas ideias. A gente vai ver que o capítulo 7, 8, 9 e 10 de Hebreus vai falar muito sobre o sistema de sacrifícios, né? Que é uma das coisas, por exemplo, que, como Jesus traz uma revelação maior e melhor, Jesus, com o seu ministério, ele abole do Velho Testamento. Então, todo o sistema sacrificial, todo o sistema de sacerdote, tudo isso em Jesus acaba. Não existe mais. Né? Demetrios, toda a lei acaba ali? Não, não foi isso que eu falei. A lei, ela tem seu valor e ela é ampliada em muitos outros aspectos, mas muitas coisas são deixadas de lado. Essa é uma delas. Então, aqui a gente vai falar se a gente for expandir esses versos 14 e 15 aqui, a gente pode entender muito a questão dos sacrifícios. Mas, para o efeito desse chamado, e isso eu falei para vocês no primeiro estudo, quando a gente tenta entrar na cabeça do autor para enxergar que mensagem ele está trazendo para a gente ali, eu entendo que aqui ele está fazendo esse apelo que para a gente é importante como cristãos, né? Vamos fixar os nossos olhares em Cristo. Vamos olhar para Cristo, entendendo que não temos mais medo da morte, pois temos a vida eterna com Ele. Tá? Logo, as coisas que nos prendem nessa vida, as coisas que nos fazem olhar apenas para esse mundo, elas são prisões que nós temos que lutar contra. Tá? Eu vi um texto que eu queria ler para os irmãos aqui, do Ligonier. Eu traduzi aqui, mas eu achei muito interessante. E deixa eu ler rapidamente aqui. Consegue projetar? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, peraí. Acho que sim. Esse aqui é o meu esboço. Tá aqui, ó, esse texto aqui. Diminui só um pouquinho que está cortando. Estão conseguindo ler? O texto diz assim: a verdade de que somos reis e rainhas em Cristo não é uma ideia inventada para aumentar nossa autoestima, mas uma realidade presente que desfrutaremos em sua plenitude na ressurreição dos mortos. Neste ponto, sentaremos em tronos ao lado de nosso Salvador e desfrutaremos pela graça do que é seu por direito. Aqui acho que o ponto de atenção é que eu queria chamar os irmãos. Até então, devemos reinar sobre nossas paixões pecaminosas, trazendo nossas mentes voltadas a vontades e afeições, à submissão a Jesus pelo poder do Espírito por meio de sua palavra. Então, o nosso chamado, se a gente olha para Cristo e o que Cristo pede que nós façamos, é que nós combatamos esse combate, que não nos deixemos levar em nossas tentações, nos nossos prazeres, a nos afastar de Cristo, mas que as nossas mentes estejam voltadas a Ele, através da sua palavra e por meio do seu Santo Espírito. Demétrio, eu vi algo também nesse sentido hoje à tarde, até mandei para a Lídia. Aquela frase que eu te mandei, né, Lídia, falou o seguinte, muito nesse sentido, que a nossa luta não é para tentar desvendar a vontade de Deus, mas é negar as nossas vontades, né? Que é a vontade dele. Então, não é desvendar a vontade de Deus, qual é, porque isso tem na palavra. A vontade de Deus está estabelecida na palavra, ele vai te revelar, isso é consequência de andar com ele, mas é negar a luta, a verdadeira luta é negar a nossa vontade, a nossa própria vontade, né? E principalmente o que o texto diz aqui, né, que são essas, ele chama de paixões pecaminosas, ou seja, tudo aquilo que na própria palavra de Deus nós percebemos como a resultante do pecado na vida do homem. Toda aquela parte de falta de glória que nós vimos lá no começo, em Gênesis, todas essas lutas,
todo o cristão ele é chamado a vencer sobre essas coisas, né? A lutar sobre essas coisas, mirando em Cristo, tendo Cristo como seu exemplo, tendo Cristo como aquele que o puxa, como o irmão, né? Tem um autor que diz que Cristo é o nosso Big Brother, né? É aquele que nos puxa para o outro lado com mão forte. Por quê? Porque ele está do outro lado, ele está na glória, nós não estamos, e estaremos com ele e nele. Um outro texto importante para a gente nessa linha é o texto de Efésios, esse aqui, que ele traz um outro papel importante para a gente. Ele mostra o seguinte, ó, nós estávamos mortos, é um pouco do que aquele autor de Hebreus também vai dizer. Nós estávamos mortos, ou seja, com medo da morte, com medo do poder da morte, e mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui ele traz um entendimento de que o homem não está sozinho, né? Com o pecado, Satanás ele ganha esse poder da morte. Que poder é esse da morte que Satanás ganha? É Satanás quem tira a vida do homem? Não. A vida está nas mãos de Deus, mas Satanás tem o poder de influenciar, de tentar, né? Então, Satanás, através das suas artimanhas, faz com que o homem caia em tentação e peque. E no momento que ele peca, ele se afasta ali de Deus. Então, nesse ponto aqui, o que o texto está dizendo, olha, vocês viviam cegos dessa realidade, ou seja, Satanás estava conduzindo vocês. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores de ira. Então, olha só, isso aqui é um estado ainda sem conhecer a Cristo e a sua cruz. Mas agora, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui, ó, essa parte, Deus nos ressuscitou com Cristo, é uma referência clara aqui à sua cruz, né? Então, na cruz de Cristo, fomos ressuscitados com ele. E olha, estamos assentados em glória também com Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, isso é coerente com um texto ali de Hebreus, onde esse medo da morte, ele é um estágio para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. No momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como Senhor das nossas vidas, nós agora vivemos a beleza da eternidade em Cristo, né? E essa eternidade, ela não começa depois, no momento futuro. Ela começa no momento em que reconhecemos. Nesse momento, a nossa vida experimenta uma leveza, uma liberdade, né? E literalmente uma liberdade. A morte não te prende mais. Ou melhor, o medo da morte. Todos vamos morrer, não tenha dúvida, todos morreremos. O texto ali é claro em Hebreus 9, todos vão morrer. Mas alguns, pelo medo da morte e a consequência e o consequente julgamento, eles acabam se prendendo a rituais, a credos, se prendendo a coisas desse mundo, eles não se libertam. Aqueles que creem em Cristo experimentam já, nesse momento, uma liberdade, né? Uma liberdade para viver plenamente em Cristo Jesus. Então, essa mensagem, ela é totalmente o contraponto do que esses irmãos estão passando. Eles estão vivendo perseguição e medo, e o autor está dizendo, eu quero que vocês sejam livres em Cristo Jesus. Eu quero que vocês experimentem liberdade. E essa liberdade, ela é em Cristo Jesus. Vai, Lohane. Demetrios, desculpa, mas eu posso ler aqui Mateus 10, 28? À vontade. Diz assim, Cristo, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aí, lá no versículo 31, ele vai dizer assim,
Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Acho que tem uma boa relação aí com o que você está falando sobre as pessoas que temem, né, a morte ou temem se declarar cristãos e ser perseguido, alguma coisa aqui na Terra, e muitas vezes deixam de declarar a Cristo como Salvador, nega a Cristo, negligencia a vida cristã por conta dos medos terrenos. E eu acho que, para finalizar, uma aplicação prática para nós, eu acho que essa conclusão aqui no capítulo 3, como início, né? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, cristãos, fixem os seus olhos, seus pensamentos em Jesus, porque ele é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Eu acho que essa chamada aqui, Isaac, ela vale muito para muitos de nós, como cristãos, que vivemos, muitas vezes, o medo da morte. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes estamos presos a coisas desse mundo porque não enxergamos toda a vida em glória em Cristo Jesus. E por que não enxergamos? Porque não fixamos nossos pensamentos nessa glória. O que o autor está mostrando aqui, eu acho que vale para a gente invistam o seu tempo vivendo a vida em Jesus, buscando a glória em Jesus. Invistam o seu tempo em Jesus e vocês descobrirão uma vida em glória. Ao passo de que muitos de nós, muitas vezes, investimos nosso tempo em nós, nas coisas desse mundo, nos afastamos de Jesus. Então, o autor está chamando, olha, está num momento de dificuldade, está passando por essa necessidade, está perdido, não é hora de se afastar. Agora é um sinal, talvez, para a vida de cada um de nós. No momento em que acontece isso, é um sinal para que a gente olhe para onde? Para Jesus. Porque é olhando para Jesus que eu descubro essa vida em glória, entendeu? Então, acho que, para mim, o ponto que me chama muito a atenção aqui são irmãos, são cristãos, eles não erraram ainda, eles não voltaram ainda, eles estão prestes ou estão tentados a errar, mas o autor está dizendo, olha, é nessa hora, nessa grande dificuldade, nesse momento, o melhor que você tem a fazer é fixar os seus pensamentos em Cristo, porque você vai enxergar a verdade. Então, era isso. Comentários? Eu só queria fazer um comentário quase o mesmo que eu fiz semana passada, mas com uma outra abordagem da palavra medo no original. Na semana passada, e com esse versículo encerrando, eu acho prudente a gente relembrar que nós falamos que temer ao Senhor, essa palavra, quando fala que o Senhor é grande, devemos temê-lo, não é no sentido de ter medo, não é o verbo pachá, é o verbo ire, né? Não é o mesmo verbo de ter medo, não, é o verbo de fixar os olhos nele, de manter os olhos nele. O verbo é irei, não pachá. O pachá é o medo de verdade que começa com... Que na verdade tem relação com a boca. Se fosse traduzir para o português, seria boca como portal, que é o medo em que você fala de coisas que você tem medo, e esse medo pode te matar espiritualmente, porque a palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo, né? E só por curiosidade também, o pânico, o famoso pânico, é simplesmente o servir ao Deus Pan, né? Esse nome pânico vem do Deus Pan, de servir a um Deus que não é o nosso Deus, é um outro Deus, né? Então, que nós possamos entender que olhar para o Senhor tira todo o nosso medo. Viver em Deus, olhar para Ele tira o nosso medo. Amém? Exatamente, essa é uma abordagem sensacional também, que Jesus, ele, no verso anterior, né, Jesus destruiu esse medo da morte. Isso não existe, ele destruiu. Então, olhando e fixando os olhares em Cristo, essa é uma verdade que você absorve. E aí você vive de que forma? Livre. Você vive a plenitude em Cristo.
Um outro pensamento que eu gostaria de deixar, que eu tiro muito para mim, é quais são as riquezas da glória de Deus? Como vocês veem isso? Como a gente vê? Como você responde para você mesmo quais são as riquezas da glória de Deus? Porque a gente fala muito aqui que a gente tem que fixar os olhos em Jesus desculpa que eu ainda estou um pouco cansada, para poder ver essa glória, né? Que a gente consiga ver essa glória. E quando eu faço de novo a correlação, muitas vezes as coisas desse mundo nos prendem porque a gente não sabe o que nos espera, né, como cristãos. Quais são as riquezas da glória de Deus? E aí as coisas deste mundo muitas vezes se tornam maiores. Um emprego, um bom casamento, uma casa bonita, um carro bonito, seja o que for, porque a gente não sabe responder para a gente mesmo quais são as riquezas da glória de Deus, porque no momento em que a gente descobre isso estudando a palavra de Deus, a gente não tem comparação, né? A balança vai fazer isso. E isso vai fazer com que a nossa expectativa nessa glória, nas riquezas da glória de Deus sejam muito maiores, né? A gente vai depositar muito mais nesse lado, porque a gente entende do que a gente está falando. Essas atividades do Antigo Testamento que é citado aí, que o Demetrios também comentou, né, ao longo do compartilhar dele, né, questão do sacrifício, a gente poderia dizer também que é uma simulação dessa comunhão da Trindade, né, porque era permitido que entrasse o sumo sacerdote naquele lugar santíssimo, né, o Santo dos Santos, e Deus permitia que ali essa única pessoa, uma vez por ano, experimentasse algo da presença, da glória dele, né, da Shekinah dele. Mas tudo isso era uma pequena, um antipasto, assim por dizer, né? Uma pequena demonstração da grandeza que é e que o homem jamais poderia imaginar naquela época, né? A comunhão, o relacionamento da Trindade. E era tudo super limitado, né? As vestes tinham que ser daquele jeito, todo o procedimento era super regulado. E nesse trono, que era simplesmente representado ali, mas o trono verdadeiro, o trono que está nos céus, o trono altíssimo, naquele trono, homem nenhum poderia se aproximar, né? Ele era inacessível. Era só Deus que estava ali, né? Agora, no livro de Hebreus, a gente vê um homem que se aproximou desse trono. E é interessante a maneira como esse livro de Hebreus fala de Jesus, porque a gente vê em várias passagens a palavra Jesus sozinha, sem falar Jesus Cristo ou sem falar Senhor, mas simplesmente Jesus, enfatizando justamente o lado humano do Senhor. Jesus, o Nazareno, Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, Jesus, homem. Então, Hebreus traz essa grande e preciosa revelação dessa glória de Cristo, que ele é o homem. Ele é o homem que pôde aproximar desse trono inacessível. E ele não só aproximou, mas ele sentou nesse trono, porque ele é digno. E porque esse homem, Jesus, se aproximou e sentou nesse trono, hoje nós também podemos aproximar desse trono, né? Ele se aproximou pelos seus méritos, ele se assentou pelos seus méritos, e nós, hoje, pela graça, por misericórdia, pelo chamado precioso dele para nós. E esses méritos, né, são tantos, são tão majestosos, são tão gloriosos, né, como a Gabi estava falando, essas glórias de Cristo, de Deus, são tantas, mas uma delas é essa que o Demetrios compartilhou agora no final, nessa vitória maravilhosa do Senhor sobre a morte, né? A gente pode olhar para aquela tumba vazia hoje e com tanto alívio, com tanta alegria e regozijo declarar, né? Ali aconteceu a morte da morte, na morte de Cristo. Então, que poder, né? Que Senhor maravilhoso e cheio de mérito, né? A morte, que era o inimigo mais poderoso, ela morreu. É como se ela tivesse tomado o seu próprio veneno.
O único que era capaz de fazer isso é esse homem maravilhoso, para o qual esse autor nos chama, né? Para a gente olhar, mas não é só olhar, não é só atentar, a expressão aí dá a entender como se você estivesse olhando através de um telescópio. Então você tem até que fechar um olho para você olhar com um só, não ter nenhum desvio, e você foca e você tenta ver o detalhe. Isso passa um pouco da ideia da grande necessidade que a gente tem de atentar para ele, de considerar ele, como algumas versões trazem, né? Considera porque há muitas riquezas nele. E aí está a nossa salvação, né? É uma viagem, falando de maneira bem boba, né? É uma viagem que a gente tem diante de nós, uma paisagem indescritível, de tão bela. Se a gente olha para o lado, a gente corre o maior perigo, né? Porque a gente não está vendo o que está à nossa frente, a gente pode bater o carro, a gente pode morrer. Então, o convite é para que a gente olhe para frente. E olhando para frente, não só a gente vai ter uma viagem segura, mas muito bela também, porque a gente vai estar olhando para a face do nosso Salvador. Amém. A gente vai ter a Lídia agora, e só para a gente fechar, pegando o gancho no que a Gabi falou, no que a Ed falou, a palavra de Deus, e principalmente tudo aquilo que nós somos chamados como cristãos a observar, são parte dessa glória que nos foi revelada. A gente deve viver em função dessa glória que nos foi revelada, sabendo que tem um infinito de possibilidades que a gente não faz a menor ideia, mas muitas coisas nos foi revelada e a gente, através do estudo da palavra, a gente descobre. A primeira delas é o que o Regis falou, e eu falei mais cedo. Nós não somos mais escravos da morte em Cristo Jesus. Só viver de posse dessa verdade já muda significativamente a vida, né? Mas tem várias outras coisas. Se a gente olha ali o propósito da criação e a gente fala sobre isso, quando você percebe que você é chamado por Deus para para reinar na criação com Ele, você olha a criação de forma diferente, você olha a sua vida de forma diferente, você olha as coisas que você faz com o seu próximo de forma diferente. Então, usando as lentes de Cristo, naquilo que Cristo nos deixou na sua palavra, nós descobrimos muitos tesouros que devemos perseguir. Devemos ter os nossos pensamentos, desejos nessas coisas, né? E devemos lutar, como foi falado mais cedo também, porque somos libertos hoje pela cruz de Cristo, devemos lutar contra a nossa natureza caída, a nossa natureza que nos leva a pecar e contra o príncipe deste mundo. Então, existe uma luta contínua, porque não vemos a glória plena ainda, mas já observamos parte dessa glória. É importante lembrar que os apóstolos, eles receberam muito mais da glória que nós, né? E olha o que esses homens puderam fazer. Paulo, onde ele passava, até as coisas que ele usava eram usadas para salvação das pessoas. Eu estava terminando de ler o livro de Reis e vi uma passagem que para a gente às vezes pode soar como uma coisa distante, pequena, mas isso me reflete a glória de Deus. Diz que Eliseu, mesmo depois de morto, um homem qualquer caiu na cova e esbarrou nele e morto e voltou à vida. O que é isso? A gente pode, né, se a gente, enfim, pode encarar isso como historinha e tal. Eu encaro isso é a glória de Deus. A palavra de Deus diz que se o homem percebesse, né, toda a sua glória em Cristo, ele diria a um monte, sai daqui e vai para lá, e o monte iria, né? Então, a gente tem muitas coisas para observar já agora em Cristo. A gente não pode deixar de buscá-las na nossa vida. Não podemos ser imparciais, né? Foi muito bom você citar esse texto, porque tem tudo a ver com o que a Gabi e a Lorraine estavam falando, dessa batalha, e que você falou agora também.
Teve um irmão que uma vez compartilhou sobre esse texto, e ele falou, um dos ensinamentos de princípio espiritual que a gente pode aprender com esse texto de Eliseu é que o verdadeiro poder da vida de Deus, ele é eficiente, ele gera vida para outros quando ele opera através da nossa morte. Então, Eliseu morreu, né, literalmente, fisicamente, tipificando, simbolizando a morte da nossa carne, né? Quando a gente realmente toma a nossa cruz, permite essa morte operar em nós, negando a nós mesmos, e daí essa vida poderosa que está em nós, de Deus, pode trazer vida para outras pessoas que tocam em nós. Exato. Vou passar para a Lídia, que tem um louvor para a gente fechar o estudo de hoje. E se a gente tiver mais perguntas depois, irmãos, vocês mandem aí, a gente vai falando. A caçulinha quer ler um versículo primeiro. À vontade. Eu vou ler o versículo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pedi para ela procurar um versículo na Bíblia que falasse do amor de Deus. Aí ela leu esse. Amém, Isabela. Amém, né? Amém. Deixa eu tentar um playback aqui.